Olá, vamos falar hoje sobre o planejamento mineiro sustentável em regiões semiáridas. Aqui é o André Otelo, engenheiro de Minas, mestre em engenharia mineral, doutorando também na parte de mineração, engenharia de Minas, auditor interno, né? E aí a gente vai conversar sobre um modelo, uma sugestão, né, para o beneficiamento de ouro a seco, com a minimização de impactos sobre os recursos hídricos. E aí a aplicação para o sertão pernambucano. A introdução. Então, nós propomos o desenvolvimento de um modelo de planejamento em gestão sustentável para o beneficiamento de ouro a seco, para minimizar esses impactos sobre, principalmente, os recursos hídricos e promover a adoção de boas práticas ambientais, com aplicação nas mineradoras do sertão pernambucano. Então, a atividade de mineração no sertão pernambucano desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico e social da região, que já é tão pobre, né, onde representa, se bem feito, uma boa opção de emprego e de renda. No entanto, o contexto do semiárido nordestino impõe restrições ambientais significativas, marcadas principalmente pela escassez e vulnerabilidade hídrica. Além disso, a sua unicidade e baixa resiliência do bioma Caatinga, bioma este único no mundo e que não é dada a devida importância prática, né, como é dado para a Mata Atlântica, deste bioma que é brasileiro, que é tão importante e tão rico para as pessoas que procuram realmente entendê-lo melhor e conseguem visualizar nele algo único, algo ímpar, que sim deve ser priorizado e preservado. Então, o beneficiamento de minérios auríferos é tradicionalmente realizado por meios úmidos, que utilizam grandes volumes de água e, em muitos casos, substâncias potencialmente perigosas, como o mercúrio, ao qual encontra-se em fase, né, de legal de extinção, e o cianeto, ao qual existem grandes variáveis, né, nos seus circuitos. Então, essa prática, né, de controle ambiental já deficiente resulta em riscos de contaminação dos corpos d'água, resulta em risco de contaminação também no solo, consequentemente na fauna, na flora, nos aquíferos, somente os não confinados, que são muito mais expostos, né? E impacta o ecossistema, que já é muito frágil, como dito antes, único, né? E as comunidades que já vivem naqueles locais, que já vivem realmente em condições bem precárias. Daí, a justificativa dessa proposição é a escassez hídrica, junto ao calor extremo, característico do sertão, torna insustentável a dependência de processos úmidos em uma escala muito maior. Então, você tem que entender que, sem entrar, né, em detrimento, o uso social, né, exigindo a substituição, né, total ou parcial dessa água, um método a seco, ou pelo menos caminhar alguns métodos a seco. E aí a proposição avaliará muito melhor isso com os devidos estudos. Então, além disso, a ausência de instrumentos técnicos de apoio à decisão, a ausência do meio acadêmico, a ausência realmente de políticas pró-mineração e pró-meio ambiente, isso, atreladas, alinhadas, que resolveria-se isso aí como sugestão com a agência de mineração pernambucana, entendeu? Que pudesse estudar esse material e junto às outras agências, órgãos, entidades, né, projetar, implementar essas melhorias. Então, para planejar e monitorar as mudanças, né, é tudo muito complicado. Existe um obstáculo muito grande, né, para você realmente chegar ao ponto de ter empreendimentos auríferos
verdadeiramente sustentáveis. Os objetivos é desenvolver um modelo de planejamento e uma gestão racional para o beneficiamento de ouro em regiões semiáridas, baseado em processos a seco, indicadores de minimização de impactos sobre os recursos hídricos, com aplicação prática no sertão pernambucano. Então, primeiramente, caracterizar. Então, processos convencionais de beneficiamento de ouro já utilizados na região. Quais são? Como é que estão? Descrevê-los, estudá-los, né, e normatizá-los ali no hoje. E daí a gente identificar esses pontos críticos de consumo e a contaminação, se existe, possivelmente deve existir em algum ponto, a contaminação hídrica. Depois a gente vai o quê? Avaliar alternativas tecnológicas de beneficiamento a seco, com análise sempre, né, evidentemente, no desempenho metalúrgico e na viabilidade operacional, que devemos atrelar todas as variáveis, inclusive as variáveis econômicas. Entendeu? Depois você vai identificar os principais riscos ambientais relacionados ao que é utilizado hoje. E aí? Relacionados a mercúrio, ao cianeto e a própria drenagem ácida de mina, que vem tanto daquele material em loco da área de lavra, como das pilhas de material rejeitado, o qual é enorme. Sabemos que no caso do ouro, o volume de rejeito ele é monstruoso. Haja vista o grande valor do minério, o qual só vem aumentando relativo a essa instabilidade mundial. Então, volumes cada vez maiores de rejeitos que contêm, né, além dos materiais utilizados, né, resquícios dos materiais utilizados no seu desenvolvimento, também os próprios minerais acessórios ao ouro, eles expostos em um meio aeróbico e a intempéries, ele gera um material mais ácido por suas características específicas, né, sua transformação junto ao oxigênio que vai catalisar esse material, e aí se cria uma alteração naquele local do pH, tanto do solo como da água. Desenvolver conjunto de procedimentos para decisões na operação mineira, integrando variáveis técnicas, sociais, econômicas e ambientais. Por último, validar. Então, o modelo, no caso de estudo, é o quê? Propor diretrizes aos indicadores que já estão aplicáveis aí, no licenciamento, evidentemente, e a gestão de empreendimentos de ouro no semiárido. Hipóteses para essa pesquisa: viabilidade, caminho e eficiência. Então, viabilidade. É tecnicamente viável substituir todas, ou em parte, etapas úmidas do beneficiamento de ouro por rotas tecnológicas a seco, mantendo a eficiência metalúrgica e reduzindo o consumo d'água? Caminhos. Modelos multicritério de decisões, ao integrar variáveis legais, variáveis ambientais, econômicas, sociais, tecnológicas, podem identificar o quê? Vários cenários, e desses vários cenários, entrarmos em cenários ótimos de beneficiamento sustentável. Não disse perfeito, disse ótimos, que fique muito claro. E aí a eficiência. A aplicação do modelo proposto contribuirá para reduzir os custos e os riscos desta contaminação hídrica e orientar políticas públicas de mineração sustentável no cenário aqui proposto. Revisão teórica. Apesar desses avanços, a integração entre planejamento mineiro, gestão ambiental e eficiência hídrica ainda constitui lacuna científica, ao qual esta tese, que aqui está sendo apresentada, busca preencher por meio de um modelo aplicado e adaptável na prática ao semiárido. Então, estudos nacionais Silva e Tavares 2024 evidenciam reduções de até 90% no consumo de água
com eficiência metalúrgica acima de 85%, tornando, sim, viável a adoção de rotas a seco em condições de baixa disponibilidade hídrica. Daí, falando sobre os meios já consolidados, temos primeiramente o Water Shorting, que é o quê? Separação por sensores ópticos de raio-x e infravermelho. Aquele material, antes de entrar na linha em si, ele será captado por esses sensores, identificado como material de descarte e será retirado desta rota. Daí já vamos começar a diminuir o que? O rejeito final. Porque parte desse material que não iria contribuir em nada, só em custo, já está sendo descartado. E aí você, economicamente, vai identificar o custo de retirar o nosso material com o nosso processo Water Shorting. Evidentemente, só o custo financeiro, mas tem outros custos que você tem que saber junto com esse estudo, balizar e, no final dessa equação, entender o grau de ótimo para a implementação deste método. Concentração eletrostática e magnética. Então, a separação que utiliza propriedades elétricas e magnéticas para separar os materiais. Então, se o teu minério em si constitui uma fração importante desse rejeito, material que possa ser realmente retirado desta forma, sim, é bastante interessante. Diminui-se ainda mais o material nesta linha. E aí é interessante, já no meio dessa apresentação, colocar a grande importância da cominuição. Entender o teu minério, da onde ele vem, a padronização desse teu minério, as devidas curvas granulométricas ótimas para melhor grau de liberação, sem transformar, né, ou sem pelo menos fabricar o mínimo possível de partículas tão finas que se tornem colóides, e aí mesmo sendo partículas representativas, auríferas, você perca esse material no seu rejeito. Então, a cominuição é de suma importância para que a gente possa dar continuidade a esta proposta de trabalho. Então, o terceiro, né, equipamento que a gente pode trabalhar seriam os gigas pulsantes de ar, né, que funcionam à base do ar, não a água, né, evidentemente, e mesas vibratórias a seca. Então, essa separação e classificação de material operando a princípios físicos distintos, daí a importância da cominuição, bem feita, sendo o primeiro baseado em impulso de ar e o segundo, vibração mecânica. E aí as propriedades das partículas se tornam essenciais. As propriedades físicas é que farão com que esses métodos até então produzam resultados positivos, interessantes. E por último, a classificação granulométrica pneumática. Separação a seco, que utiliza o quê? Fluxo de ar, um gás, para dividir as misturas de partículas de diferentes frações. E aí, finas e grossas, com base em suas propriedades aerodinâmicas, como tamanho, forma e densidade. Metodologia proposta. Então, pesquisa aplicada de natureza quantitativa, envolvendo o levantamento de campo, modelagem ambiental e o desenvolvimento de uma ferramenta computacional. Daí elencamos 6 etapas a priori. Primeira etapa, um diagnóstico técnico e ambiental. Levantamento de dados das mineradoras da região que já estão em operação. Processos, consumo de água, reagentes, os rejeitos, todos esses volumes, todas essas variáveis que nós queremos ou extingui-las ou otimizá-las. E entrevistas com os técnicos, tanto das mineradoras quanto, né, das agências que ali também trabalham, como a antiga CPRM, a ANM, CPRH, órgãos até municipais, outros que estejam envolvidos. Né? Então, a etapa 2 é a avaliação tecnológica, é comparação justamente desses métodos a seco, a úmido, né, ver essa energia, ver o resíduo que está sendo gerado. E já na etapa 3, modelagem dos riscos ambientais. Identificação das fontes potenciais de contaminação. Que com esses dados nós vamos, de cara, identificar em grande, né, maior representação, sem maior dúvida, mercúrio, cianeto, e a drenagem ácida de mina citada relativa a esse material
Ora, antes anaeróbico, agora aeróbico e intemperizado, já vista exposto a sol e chuva, essa alteração do pH do solo, certo? Então, etapa 4, desenvolvimento de um modelo multicritério. Então, daí você vai aplicar métodos muito conhecidos como o HP e o Top 6, integrando variáveis técnicas, econômicas e ambientais para a seleção de rotas sustentáveis. Etapa 5, a validação prática, que é a aplicação do modelo em um cenário real. Simulação é uma mina modelo, uma mina que esteja proposta a trabalhar junto com esse projeto. E a comparação, né, entre os planejamentos convencionais e os planejamentos mais sustentáveis. E ao final, etapa 6, é o protocolo técnico e diretrizes de gestão. É a elaboração de um termo de referência, um TR, com indicadores de sustentabilidade, incluindo a questão hídrica, né, e sempre voltado para a adoção, né, pelo setor mineral, né, como um todo, né, e as agências, né, os órgãos relativos ao meio ambiente. Então, os resultados que nós esperamos. Modelo de decisão para o planejamento e para o beneficiamento sustentável de ouro a seco. Indicadores técnicos e ambientais validados para o semiárido pernambucano. Um protocolo técnico, termo de referência aplicável. Então, um licenciamento e um monitoramento ambiental sólido, real. Um manual também de boas práticas de beneficiamento sustentável. E, por consequência disto tudo, essa maturação, a gente nós termos as publicações científicas e um software realmente de apoio à decisão. Então, entendendo um cronograma de execução desta proposição, seria revisão bibliográfica e diagnóstico técnico. Ponto 2. Levantamento de campo e caracterização de processos. Ponto 3. Avaliação de riscos e indicadores. Ponto 4. O desenvolvimento de um modelo, né, deste modelo, multicritério. Ponto 5. Validação e análise dos cenários. E, por último, a redação final e a defesa desta tese aqui apresentada. Obrigado. Aqui é André Otelo, engenheiro de Minas, né, mestre, doutorando, auditor. E Otelo Mineração está aí para a gente trabalhar, né, em toda essa seara de mineração e de meio ambiente e adentrar realmente nessa seara ao qual é o nosso forte, né, entendendo que a mineração contínua, né, é um componente vital para a economia local, nacional, regional, mundial. Então, ela fornece os recursos necessários para a indústria, para a tecnologia e para a nossa vida cotidiana. Muito obrigado pela atenção.